João capítulo 6. João capítulo 6, nós vamos ler do versículo 41 ao 48. João 6, de 41 a 48. Eu peço a todos que fiquemos de pé em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos ler da seguinte forma: eu leio na minha versão e os irmãos e irmãs me acompanham em leitura silenciosa a partir de suas Bíblias. Assim, nós evitamos o choque entre as versões e todos podemos compartilhar da beleza do texto do Senhor. Leiamos, pois, então, João 6, de 41 a 48. Diz assim o texto sagrado: murmuravam, pois, de Jesus os judeus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora ele diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Nós vamos meditar, queridos, sobre Jesus, o pão que desceu do céu. Vamos fechar os olhos e orar. Querido Deus, este é o momento, ó Pai, onde toda a tua igreja se volta para o Senhor, porque desejamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Fala, portanto, aos nossos corações, Senhor, conforme nossas necessidades, conforme, ó Deus, a natureza dos nossos corações, de modo que venhamos, ó Pai, a sermos influenciados pelo poder do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o termo "o pão que desceu do céu" é uma frase até bonita, né? Romântica, para nós que sabemos de que se trata. Já ouvimos isso tantas vezes. Quem é crente há muito tempo, quem foi criado dentro da igreja, quantas vezes não já ouviu essa palavra? Jesus é o pão que desceu do céu. Eu ouvi minha avó dizer isso 500 vezes, meus pais, minha mãe. E a gente, por muito ouvir, a gente às vezes se desvia ou enfraquece a beleza do texto, que diz que Jesus é o pão do céu. Mas, queridos, se nós atentarmos para essa construção, ela é um pouco difícil de ser compreendida. Porque todos nós sabemos o que é um pão, e sabemos que um pão é diferente de Jesus, e sabemos onde é o céu. É complicado então entender que Jesus é o pão que desceu do céu. E é por isso então que Jesus é mal compreendido por muitos. Jesus não é compreendido tal como ele é, tal como o Filho de Deus, o pão que traz a vida ao mundo, por muitos. Aqui no texto que nós lemos, essa palavra de Jesus era em resposta a uma pergunta. Ficou fora da nossa leitura um pouco antes. Os judeus estavam questionando com ele: Senhor, nos mostre o que é que nós temos que fazer. E eles disseram: então, vocês têm que crer no Filho de Deus, apenas isso. Então perguntaram: nos dê então um sinal para que possamos crer. E citaram Moisés: nossos pais comeram pão no deserto. Moisés então fez cair pão do céu, e nós confiamos nele. Acreditamos que ele era um profeta, porque ele deu um sinal, nos deu um sinal. Então aqui Jesus responde então: eu não vou mandar o pão vir do céu, porque eu sou o pão que vem do céu. Aquele maná que caiu no deserto representava a pessoa de Jesus, o alimento que vem de Deus, que Deus provê. Portanto, Jesus dizia: eu não tenho que mandar o pão do céu, eu não tenho que dar sinais, eu sou o sinal, eu sou o pão que desceu do céu.
Então é claro que os judeus começaram a murmurar e questionar. E discutiam entre si: como é que o cara está dizendo que é o pão que desceu do céu? Como é que é uma pessoa que é pão e desceu do céu? Isso é uma coisa incompatível com as nossas experiências. Nós não compreendemos o que pode significar o pão que desceu do céu vivo, falando conosco. Então, queridos, a má compreensão sobre quem é Jesus é que gera problemas em nossas vidas espirituais. Aqui nós vamos observar dois tipos de problemas que temos nos nossos corações quando não compreendemos quem é Jesus. Quando não compreendemos quem é Jesus em sua natureza. Porque Jesus hoje é o nome mais famoso que tem na Terra, né? Todo mundo já ouviu falar em Jesus, todo mundo, crentes, não crentes, católicos, espíritas, todo mundo sabe quem é Jesus. Você pode perguntar a qualquer um na rua, o cara mais ateu do mundo: quem é Jesus? Um grande profeta, grande pensador. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Mas saber que Jesus é o pão que desceu do céu é algo especial. E não é todas as pessoas que compreendem dessa forma. Então nós vamos ver aqui o que foi que aconteceu, que são os principais, talvez, sintomas do coração de quem não compreende Jesus tal como Ele é. Tal como Ele é o pão que desceu do céu. O primeiro indício que a gente vê aqui, logo no início, quando eles estavam falando, os judeus questionando: como é que Ele diz que desceu do céu? Nós conhecemos o pai dele, é o filho de José. Eu conhecia José, eu era criante de José, isso era em Cafarnaum, onde provavelmente Jesus passou a maior parte da sua vida, da sua juventude. Aquelas pessoas conheciam a família, provavelmente sabiam do nascimento de Jesus, que foi um pouco diferente. Então as famílias conversavam. Maria, a mãe de Jesus, devia ter amigos ali ao redor. Todo mundo sabia quem era Jesus. Jesus era aquele homem que ele conhecia. Aliás, Jesus aqui devia ter uns 30 e poucos anos, que naquela época era muito jovem, era quase um menino. Então aqueles homens estavam arrasando assim: o que esse menino está dizendo que veio do céu? Eu conheci ele lá, brincando lá no terreiro, lá com os irmãos. Eu conheci a família dele. Como é que diz que veio do céu? Eu sei como foi o nascimento dele. Eu vi a sua história. Aqui nós temos, irmãos, o primeiro sintoma de não entendermos quem é Jesus: o materialismo. Nós todos temos uma propensão materialista e queremos compreender dentro da nossa razão, dentro da nossa lógica, as coisas as informações que nós recebemos. Aqueles judeus que então estavam ali conversando com Jesus, que muitas vezes até a gente recrimina, né? Mas como é que eles estavam lá diante de Jesus e não compreenderam Jesus, não sabiam quem era Jesus? Muito provavelmente, queridos, nós lá teríamos tido a mesma atitude. Era um homem igual a todos nós. Era um homem que andava como a gente, falava normal. Eles provavelmente esperavam que o Filho de Deus fosse o quê? Andasse voando, era iluminado, cheio de luz, cheio de anjos em volta. Como é o conceito de Filho de Deus? Aquele conceito silencioso que nós cultivamos em nosso coração. Que o Filho de Deus deve ser imenso, gigante, diferente, o seu poder é evidente, visível a todos. E Jesus veio como humilde, sentado num jumentinho, lavando os pés dos apóstolos, cuidando dos pobres, tocando nos leprosos. Não era compatível com a ideia que existia de rei, de Deus. Então é claro que as pessoas rejeitaram a ideia divina daquele jovem rapaz. E hoje, ainda hoje, muitos de nós rejeitamos a ideia divina na pessoa de Jesus. E consideramos várias características de Jesus. Jesus milagreiro, curandeiro, poderoso de várias formas, mas dificilmente olhamos para Jesus como o pão que desceu do céu. O pão que pode nos dar vida. Jesus conclui a sua pregação dizendo: quem comer desse pão não morre mais. Como é difícil entrar na nossa cabeça. Como é difícil fazer com que o mundo compreenda que aquilo não era um homem comum. Ele era o pão que desceu do céu. Difícil, é difícil.
Então, na sequência do texto, nós encontramos uma outra característica comum ao coração que não compreende quem é Jesus, ao coração que não enxerga Jesus tal como ele é a crítica. Então começaram a criticar Jesus. Como é que ele disse um negócio desse? Começaram a criticar a palavra de Deus. O que Jesus estava pregando estava sendo questionado, estava sendo criticado, censurado. Criticar a palavra de Deus, desde aquela época até hoje, nada mais é do que criticar a obra de Jesus, criticar a presença de Jesus na terra. Hoje nós somos a sequência da obra de Jesus. Criticar a igreja é a mesma coisa que estavam fazendo naquela época. E como é fácil hoje nós vermos no mundo a crítica contra a igreja, contra o pastor, contra os homens de Deus, contra os crentes. Crentes são criticados, censurados, entre aspas, perseguidos. Por quê? Porque acreditam, muitos de nós acreditamos que Jesus era sim o pão que veio do céu, era sim o Filho de Deus, não era um homem igual a mim, não era um homem com a mesma natureza que nós, ele era diferente, ele era bem mais do que nós, era o Filho de Deus. E não compreender isso gera esses comportamentos. O materialismo engessado, radical, inflexível, difícil de ser argumentado, difícil de ser questionado, combatido, porque o materialismo é o que manda no mundo. Nós todos sabemos que nós convivemos com pessoas materialistas de tal forma que a nossa crença, a nossa fé, a nossa convicção muitas vezes é taxada como crendice, mitos. Eu preguei o evangelho para um amigo que chegou para mim, amigo de infância, e a gente fica tudo velho, e quando se encontra ele, rapaz, então me explica aí o que é essa sua igreja. Aí eu, tá bem, com toda a paciência, expliquei resumidamente a narrativa bíblica. Ele ouviu atenciosamente, educadamente, e quando terminou, olhou para mim e disse: gente, isso é um mito. Você está acreditando num mito. O comportamento daquele meu amigo é exatamente o desses judeus aqui diante de Jesus, diante da palavra de Deus, a crítica e a censura à pessoa de Jesus. Portanto, irmãos, aquele comportamento daqueles homens naquele lugar, naquela época, não nos estranhemos, porque é um comportamento natural. Ainda hoje, todos nós temos essas propensões e devemos olhar em nossos corações se nós não temos as mesmas atitudes, se nós não censuramos a obra de Jesus, se nós não criticamos a igreja, a Bíblia. Quanto a Bíblia não é criticada, inclusive por crentes. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Ah, mas desde o original até hoje talvez muita coisa tenha mudado. Críticas apenas pelo fato de não entendermos que Jesus é o pão que desceu do céu, de olharmos para um Jesus histórico, um Jesus homem, um Jesus que faz parte de muitas religiões. Jesus religião. Eu vi tem uma igreja nova, cada semana aparece uma igreja nova, né, com um nome diferente lá. E tem uma que é Igreja de Jesus. Eu estava vendo na internet lá, eu achei interessante. Será que é a igreja de Jesus? Será que é o povo de Jesus? Não dá para saber. Mas Jesus é tido como religião, como igreja. Tem muita gente que diz: eu sou cristão, sem nem mesmo atentar para o pão que desceu do céu. Então, queridos, essa dificuldade que aquele povo tinha então, ainda hoje existe. Todos nós somos susceptíveis a passar por isso, a termos esses questionamentos em nossos corações, quando de fato ainda não compreendemos Jesus como o próprio Filho de Deus, o pão que desceu do céu. Por quê? Porque isso é incompatível com o que pensamos. Na nossa experiência de vida, uma pessoa não é pão e ela não desce do céu. Essa é a nossa razão. Por isso nós precisamos de um elemento a mais para compreendermos o que é isso. Então, na sequência do texto, Jesus nos ensina o que devemos fazer para poder compreendermos de fato que Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus não é somente uma igreja, Jesus é o pão de Deus.
que desceu do céu. No texto, na sequência do texto, Jesus nos mostra o primeiro obstáculo entre o nosso coração e a verdade a respeito do próprio Jesus. Quando ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. Aqui nós encontramos a primeira barreira. Se nós tentarmos compreender a divindade de Jesus, a deidade de Jesus, através do nosso pensar, da nossa lógica, nosso raciocínio, nunca jamais vamos compreender. Nunca vamos entender o que significa o pão do céu, porque isso não consegue se encaixar, nós nunca vamos conseguir encaixar isso na nossa lógica. Se nós tentarmos buscar Jesus pelos testemunhos, tentarmos buscar Jesus pelas pregações, existem pregações brilhantes, não é verdade? Existem. Na internet é cheio, aí nem sabe mais quais são as igrejas, mas existem pregadores proeminentes que falam de modo que a gente fica olhando e fica perplexo. Eu ouvi pessoas que eu nem sei de que religião, mas falarem de forma tão brilhante que a gente chega a pensar assim: meu Deus, se eu não fosse convicto na palavra do Senhor, eu correria o risco de me desviar, por causa da sabedoria de tantos pregadores, e muitos pregando em nome de Jesus. É complicado, mas nada dessas coisas vai nos fazer aproximar de Jesus. Somente o próprio Deus é que pode nos aproximar de Jesus. Somente aquele que Deus enviou é que se achega a Jesus e consegue entendê-lo. Então provavelmente surge em nossos corações aquela pergunta, né? E será que Deus me chamou? Será que Deus me trouxe? O que eu tenho que fazer para ser um trazido por Deus para Jesus? Qual será a minha atitude? Qual é a minha parte para que eu possa entender Jesus como Ele é? É um milagre. Nós estamos vendo aqui que é quase um milagre compreender o que significa o pão do céu. Nós nunca vamos conseguir sozinhos, precisamos de uma ação divina em nossas vidas. E o que devemos fazer? O próprio Senhor nos ensina mais adiante. No versículo 45, ele cita Isaías, quando ele diz: e serão todos ensinados por Deus. Isaías está falando do povo de Deus na Nova Jerusalém, a nova igreja, o novo povo de Deus. Quando ele diz: todos serão ensinados pelo próprio Deus. Então na sequência ele diz no versículo 45: portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então começa, queridos, com a nossa predisposição de ouvir a mensagem do Senhor. Aprendido significa compreendido a mensagem do Senhor, tomado em nossos corações, recebido a mensagem do Senhor. E só depois disso é possível você se aproximar de Jesus, aquele que vem a mim, disse Jesus, depois que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Antes não. Infelizmente não. Talvez até alguns queiram, mas não têm acesso a Jesus. Somente aqueles trazidos pelo Espírito Santo. É o que o Senhor disse: aquele que vem a mim foi trazido por Deus. Portanto, meus queridos, a nossa parte não é fazer sacrifícios, não é sair andando não sei para onde, não é para ir para a igreja, não é para fazer coisa alguma, é para abrir o coração. Não é abrir o coração para pregadores, que são muitos. Eu mesmo sou um deles. É para abrir o coração para a voz de Deus, que não fala publicamente, fala somente com você e comigo. Fala aos nossos corações. Portanto, a nossa parte, o que nós temos que fazer é tão somente amolecer o coração. Porque o Senhor, de uma forma misteriosa, irmãos, eu estava comentando, acho que com os adolescentes, acho que é com quem eu mais converso nessa igreja. Então a gente estava conversando e eu disse que eu estranhava até uma particularidade dos planos do Senhor de salvação. Ele não invade o seu coração. Ele não entra no seu coração se você não permitir. Lá em Apocalipse 3, no versículo 20, o próprio Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele não entra, ele não põe a mão e abre e entra.
Ele não invade a nossa privacidade, ele bate, ele pede licença. E o versículo continua: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, se você ouvir a mensagem e receber a mensagem, aí sim ele entra no seu coração. A partir daí você começa a entender o pão que desceu do céu. A partir desse contato pessoal com Jesus é que a gente começa a entender claramente que Jesus não era somente mais um profeta. Ele não era somente um sábio rabi. Não, ele era o verdadeiro pão de Deus que desceu do céu. Mas para entender isso a gente tem que abrir a porta do coração, receber a mensagem do Senhor, aceitar a mensagem de Deus e a partir daí então seguir os seus passos, e o seu encontro será com Jesus. Um encontro que vai mudar tudo, porque depois que entendemos o que significa o pão de Deus, o pão que desceu do céu, todos os nossos passos vão mudar, porque nós compreendemos o que o Senhor fez por todos nós. Amém, queridos? Que o Senhor então abençoe a sua palavra, não aos seus ouvidos, mas aos seus corações, para que todos possamos sair daqui modificados, transformados pelo poder do contato com Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos falar com Deus. Oremos então. Querido Deus, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor fale aos corações de todos aqueles que porventura abriram os seus corações esta noite para o Senhor. Revela, ó Deus, a beleza da Tua santidade. Revela, Senhor, o que significa claramente o pão que desceu do céu, para nos salvar e nos dar a vida eterna para todos aqueles que desejam receber a Tua mensagem e a verdade do Senhor. E faz, ó Deus, com que estas pessoas possam começar a trilhar os seus caminhos a partir deste momento, transformado, com novas visões, com novos pensamentos a respeito da sua vida e a respeito do Senhor Jesus. Também queremos, ó Deus, apresentar diante do Senhor os corações de todos aqueles que outro dia, outrora, já abriram seus corações. Consolida, ó Deus, a Tua mensagem a cada um de nós e faz, ó Pai, com que em todos os momentos nós estejamos buscando ainda mais nos aproximarmos do Senhor, para com mais clareza podermos enxergar, ó Deus, que todos nós fazemos parte do Teu reino do céu. Queremos, ó Deus, pedir as Tuas bênçãos, ó Pai, para esta semana que se inicia. Nesse momento, quando nós estamos chegando a mais um final de um dia inteiro que dedicamos ao Senhor, sabemos, ó Deus, que nós vamos sair daqui e vamos para as nossas vidas seculares, quando não temos mais o contato com os irmãos, o contato com a igreja, mas pedimos, ó Deus, o contato constante com o Teu Santo Espírito. Seja, Senhor, com todos nós, falando aos nossos corações em todos os nossos momentos, de modo, ó Deus, que as nossas vidas sejam plenamente dirigidas pelo Senhor. E também, ó Deus, que a partir do nosso comportamento, a partir da nossa alegria, muitas outras pessoas possam perceber, ó Deus, que nós somos o Teu povo aqui na terra. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.